MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago o professor Marlon Leão Rodrigues, do curso de Letras da UEMS, coordenador do curso, aliás, para a gente falar sobre a situação do ensino superior na rede pública do Brasil. Principalmente sobre esse programa Futuris, que foi apresentado pelo governo federal, mas muito mais que isso, fazer uma reflexão e o quanto o Brasil incomoda como nação e pelo seu potencial e quanto que isso pode estar sendo subvertido nesse momento. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Obrigado aqui pela presença, professor. Acho muito oportuna a tua vinda aqui para a gente passar para o público, mais ou menos, uma visão mais clara desse momento da educação de nível superior no Brasil, na rede pública, que chegou a estender nos últimos anos para conseguir recordes históricos de inclusão, recordes de alcance do setor de pós-graduação, especialização, e que hoje passa por um processo de uma ideia até de pré-privatização ou privatização do setor, o que seria uma linha contrária de tudo isso. Na rede privada, não precisa nem dizer o quanto que o FIES transformou a educação em algo mais importante que o ensino, o dinheiro, né? O grau de endividamento e tudo mais. Mas a gente, é arriscado o que eu falei, ou é mais ou menos nessa linha de que a gente está com risco de se privatizar as universidades federais e estaduais do Brasil? Sim. Que é o Futuris, né? Que é o programa do governo. Não, acho que você está certo no que falou. Bom, então vamos retomar um pouco a história. No governo FHC, houve 8 anos de tentativa de desmonte. Mas o governo FHC era sensível à opinião popular naquela época, né? Então, e não construiu uma universidade, não investiu em educação, pesquisa e extensão. Ficou estagnado aquilo ali. Já da era, vamos supor assim, se é possível dizer, era Lula para cá, né? Ou o governo de centro-esquerda para cá, assim, né? A universidade cresceu sistematicamente, em número e em qualidade. Então, uma ideia, a FHC congelou as bolsas de pesquisa, de pós-graduação, mestrado e doutorado. O governo Lula sistematicamente aumentou o número de bolsas, aumentou os cursos de pós-graduação do país, aumentou a internacionalização, os cursos de graduação. Em STEC Federal são 257 no país. Aqui no MS, a última informação, tinha 6 institutos desses. Ou seja, educação de graça e de qualidade, né? No instituto tem curso superior. As bolsas se multiplicaram, né? Mandamos alunos para estudar no exterior da graduação. Já havia isso no mestrado. Então, aumentou sistematicamente as bolsas. Você tem uma ideia. Em 98, no estado, já temos um curso de letras de mestrado. Um programa de mestrado em letras. 98. Hoje temos 10. Ou seja, quem quisesse fazer mestrado em letras tinha que ir para fora, tinha que ter recurso. São Paulo. Exatamente, né? Ia pra, ou não fazia, entendeu? E hoje você faz em casa aqui. Aqui na unidade de Campo Grande temos 2 cursos de mestrados, um acadêmico, outro um acadêmico e um profissional. Então, aumentou isso de maneira sistemática. Você pode fazer o mestrado em casa, isso gera um impacto muito grande na localidade. Agora, a gente está vivendo um tempo da informação rápida, superficial e um pouco discutida. Isso. Né? O próprio programa, esse programa Futuris, que eu estou colocando, que o governo federal anunciou um tempo atrás, ele coloca que houve um debate, sim, que as pessoas mandaram sugestões via internet e tudo mais, mas a verdade é que um debate estruturado depende de pessoas ao vivo, de seminários e tudo mais, como é no Congresso, uma audiência pública, quando vai se pensar numa lei, alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, a gente teve ano passado uma eleição onde o Brasil conseguiu um alcance de abstenção recorde, onde isso que a gente está vivendo hoje foi sinalizado num programa de governo do cara que ganhou. Falta um pouquinho as pessoas apostarem na educação e se embasarem melhor, se informarem melhor das coisas, porque senão fica aquela coisa, parece que a eleição já acabou, mas a gente ainda vive aquele dilema do fake news, do mito ou verdade o tempo todo. Isso é complicado porque está a vida da gente no meio, né? Não está só uma simples escolha, está assim uma escolha que acaba interferindo em tudo. Tá, vamos lá por partes. Aqui, olha só, vamos pegar pelos planos do governo, né, futuros. Qualquer projeto sério de nação não pode ser opinião de via e-mail. Para começar, você vai fazer um projeto de país, de nação, na educação, e colocar dessa opinião,
No mínimo, se fosse sério, o que seria? Fóruns de debate em cada capital, por exemplo, ou grande cidade. Vamos fazer um fórum de debate? Aí sim, aí vão discutir e fazer uma síntese e levar. Se fosse sério, seria mais ou menos assim. Tanto que outro ministro, bastou apenas a Tabata, uma menina de 25 anos, né, derrubou o ministro da Educação, com o debate simples que ela fez. Entendeu? E esse ministro colocou isso. Mas temos que entender esse Futurice, ele está calcado em quê? Ele não é um projeto isolado. O Brasil hoje se desponta sistematicamente no cenário internacional, produtor de pesquisa e conhecimento. Entendeu? Desponta internacionalmente. Por exemplo, tem um professor da UEMS, chama Armandinho Armando, né? O trabalho dele foi parar lá no banco de dados da NASA, por exemplo. Olha, tem um trabalho aceito pela NASA, não é qualquer trabalho. Então, temos tecnologia de ponta aqui, de Mato Grosso do Sul e da UEMS. De todas as universidades, as federais também é reconhecida pela sua inserção no exterior. Então, olha só, para quê então? Se o Brasil incomoda politicamente, entendeu? Incomoda com a maior reserva de petróleo do mundo era nosso, não é mais, entendeu? Já deixou de ser. E imagina intelectualmente. Por quê? Se a gente faz ciência e pesquisa, você caminha pela estrada da independência tecnológica. Tem uns pesquisas de ponta no país. Essa é público. A China consegue isso. Quer dizer, a Índia conseguiu isso. A China, ó, está com meus 70 anos, você vê, a China parece o futuro. Se você pegar tirando a propaganda, né? Você vê, né? Então, essa é a questão, né? Há uma necessidade de destruir o ensino brasileiro para que a gente volte a não se destacar. Porque imagina, o Brasil, estrategicamente, na América Latina, seria a grande liderança. Sim. Até antes do golpe era a grande liderança na América Latina, que com repercussão internacional, na Europa, na África, na Ásia, mas isso teria que derrubar esse gigante. E a educação é um lugar estratégico. Sim. Estratégico. Se eu desmonto a educação, eu diminuo. Só uma coisa interessante, eu fiz mestrado na Federal Três Lagoas, fiz doutorado na Unicamp, pós-doutorado na Unicamp, e tem uma coisa curiosa, de lá para cá, é como você ouvir, eu sou o primeiro da minha família a fazer o mestrado, eu sou o primeiro da minha família a fazer a graduação. Ou seja, as camadas populares conseguiram ter ascensão a isso, com expansão do ensino. A pós-graduação é um exemplo, tínhamos 1 em 98, hoje temos 10. Então, mas é isso que eu tenho a minha dúvida. Por exemplo, o sistema brasileiro de educação, ele consegue, se o sujeito se prestar a estudar de verdade, ter mérito, ele conseguir cruzar todas as etapas de maneira gratuita. Consegue. Seja da pré-escola até depois o doutorado, tudo mais. Ou seja, teoricamente ele foi criado para gerar acesso e gerar a condição da população fazer isso. Só que por questões sociais, a gente não consegue que pessoas consigam estar incluídas nessa questão toda, né? E aí, mais longe que isso, a gente teve, de um governo anterior para esse governo de agora, que são extremos e tudo mais, um fenômeno que evoluiu-se muito na esfera pública, a pós-graduação, o senhor falou e tudo mais, quer dizer, mudando a realidade de famílias, mas na esfera privada os bancos tomaram conta e passaram a inverter totalmente a lógica de uma forma que o aluno regular, o aluno que pague e ele não é financiado por um banco, ele passa a ser uma exceção. Os bancos eles são vorazes, a gente sabe disso. Eles primeiro ganharam a universidade privada, as maiores, e agora eles querem a pública. Ou seja, a gente entra de novo naquela discussão de que o poder financeiro de algumas empresas, eles vêm para dominar o Brasil, e aí se a esfera política não souber cuidar disso, a gente está totalmente entregue? Não, estamos entregues. Se você pegar o Futurice, o que é o Futurice? Bom, porque a proposta até uma conversa boa atrás dela. Olha só, vai ajudar, que o capital ele vai só melhorar. Isso é a mesma coisa acreditada na Previdência. Eu vou trabalhar 10 anos a mais na hora que aprovar. E a maioria da população, uns vão morrer nesse período de 10 anos, vão aposentar. Para onde vai esse recurso, né? Para os bancos, a iniciativa privada. Bom, mas aqui, olha só a questão de entender. O que é a universidade pública do país hoje? Um dos maiores sistemas do mundo, sem dúvida. Toda a tecnologia, ciência e inteligência está na universidade pública do país. 90% hoje de que produz... E não é só intelectual. E não é só no Brasil, não. Você pega dados da Alemanha, da França, todos os investimentos pesados são na universidade pública. Ela detém esse controle ainda.
O Brasil tem o quê? Laboratórios, estrutura física, pessoal qualificado, capacitado, tudo que a gente conhece, senão não chegaria onde chegou. O que eles querem? Se apropriar disso. Então você pega o futuro e você está lá. Quem vai gestar... não precisar gastar com infraestrutura para ter a mesma coisa. Negativo. Entendi. É para você ver a violência, pega o projeto está lá. Vai criar as OS, que é a mesma coisa do IBSER, que acabou com o sistema... a IBSER entrou na saúde, né? Ela agora gerencia toda a saúde, ou seja, né? A gente deixou o capital ir lá e na saúde você vê o problema que está acontecendo. Mas o que aconteceu com as OS? O que elas vão fazer? Elas vão gerenciar educação, ensino, pesquisa. Elas vão ter acesso aos laboratórios, aos professores, aos funcionários, toda a infraestrutura. Ela vai gerar um capital. O MEC vai ser solidário com ela e ser cotista. O rendimento que tiver desse sistema, o MEC vai doar para as OS. Que eu não vejo que Caramba, isso é literal. Negócio da China. Não, isso é literal. Então, veja bem, a universidade demora quanto tempo para fazer um pesquisador? Vamos lá colocar uns 10 anos por baixo aí, né? A universidade privada, ela não investe nisso daí. Então, mas o que ela vai pegar? Toda essa experiência transferida. E claro, o professor está no laboratório, ele aceita, ele está fora de muitos sistemas. Então é um entreguismo total. Máquinas, laboratórios, patentes e marcas também. Até isso incluiu, né? Passa a ser dela, ela vai gerenciar tudo. Claro, que curso interessa ela pode escolher o curso que ela quer. De humanas está fora, humanas não dá recurso, né? Mas os outros cursos que o mundo precisa, por exemplo, as engenharias, as informáticas, as agronomias, que é uma coisa do futuro, entendeu? É uma coisa do futuro, né? Tudo eles vão entrar... E onde fica o pensamento de humanos nesse sentido? Porque nessa visão tecnicista... Ele não entra. Onde que isso não entra? Mas ele não é... Pode ser uma bobeira, mas não é altamente necessário numa sociedade que pensa, uma sociedade que escolhe. Olha só. Uma sociedade que eu vejo entende de perigo. Aqui, eu vejo alguns... Vira e volta... A gente tem umas placas assim nos carros, dizer assim, se você é advogado, médico, qualquer profissão, você teve um professor, você chegar até aqui, para você ver. É a base. Em outros países, esses professores da alfabetização são bem mais valorizados do que um engenheiro médico, entendeu? Porque eles são... Porque sem essa boa formação aqui, você não faz lá na frente. Você tem que saber, você sabe ler e escrever, porque teve um professor na vida. Onde fica isso? Entendeu? Não fica. Porque temos um excedente de mão de obra em algumas áreas. Entendeu? Mão de obra, o capital adora o excedente. Então ele se apropria dessa tecnologia toda, se apropriar da gestão pública. É só chegar lá no site do MEC e baixar o futuro, se ler pontualmente o que as OS. É assim, estamos entregando literalmente aquilo que elas querem, não é aquilo que a gente quer, aquilo que elas querem escolher lá. Eu participei já de 2 debates sobre o futuro, assim, né? Não tem uma defesa do futuro, a não ser a defesa de banqueiro. Detalhe, não foi escrito por professores comprometidos, foi escrito por banqueiro. O tom do texto vai ser muito claro. O MEC entra como cotista. O rendimento que tiver, ele doa para as OEs. Não volta para a universidade mais. Entendi. Se você tem uma patente... Você vai sucateando até uma hora, tem que privatizar. Não, já está privatizado, não precisa privatizar assim. Entendi. Porque a privada ela não quer montar essa estrutura que já tem uma estrutura montada. Ela vai gerenciar. O que der prejuízo está para lá, o que der lucro é meu. É esse esquema. Assim. E tem algum possibilidade do aluno ganhar com isso? Olha, eu acho que não. O aluno dentro de uma estrutura atual está bem claro o caminho dele e ele tem que ter mérito para poder avançar nisso tudo. Nessa outra linha, a tendência é que eles falam que isso diminuiria, quando eles falam, o governo aposta em menos evasão, fala que é aproveitamento maior do recurso aplicado, quer dizer, tem toda uma boa intenção atrás disso. Mas assim, mudaria radicalmente a qualidade do ensino no Brasil? Olha, gerenciado por organizações sociais dentro da universidade, o interesse dela mudaria sim. E o detalhe, ela que vai estabelecer o código de ética dela, regulamento e norma de conduta. Ou seja, tudo Frankenstein é só você pegar, tá tudo pontual lá, ela vai estabelecer. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Assim, uma das hipóteses, né? O que vai acontecer? Vão se fechar cursos,
são importantíssimos hoje, mesmo curso que tem baixa demanda, entendeu? Mas são formações de professores. Temos um déficit enorme de professores no país aí, que foi suprido boa parte com o governo antes do golpe, né? Agora vamos lá, se acirrar isso de novo. Entendeu? E claro, e sucatear os cursos que não for lucrativo financeiramente, né? Vão colocar online, vão fazer aqueles cursos que não têm a liberdade de reflexão. Porque hoje nas públicas, você tem a liberdade de pensamento. Não é o que o coordenador quer, é aquilo que você gosta de fazer em relação ao que o professor oferece. Né? Nas particulares, não vai ter isso. Aí vai ser uma indução de alunos para algumas coisas que a gente vive num mundo capitalista, não tem como fugir, né? E aí, se não há uma reflexão sofisticada, humanizada do projeto, né? Então, que caminho nós estamos trilhando, né? Agora, sim, no mundo civil já tem essa questão da precarização do trabalho, evidente, muita informalidade ou uma formalidade precária. Um mercado voraz pelo que você falou, amontoamento de gente que aí torna a mão de obra mais barata. E aí essa situação do próprio aluno ficar... Porque para a pessoa pensar, ela tem que ter embasamento, ela tem que ter acesso à condição de alguma coisa e tudo mais. Se ele ficar cerceado, principalmente às vezes no EAD, ele vai ficar um sujeito isolado e tudo mais. A gente tem uma tragédia social enorme, em larga escala. Bom, vamos entender um pouco a evasão em algumas áreas, em particular na área de humanas. Se você tinha até os anos 80, pouquíssimos cursos, entendeu? Pouquíssimos cursos de curso superior no país. A FHC não aumentou uma vírgula, entendeu? Tentou vender e não conseguiu vender, porque a mobilização social foi muito grande, né? Também está sendo muito grande com essa venda para os bancos, claro, quem está por trazer banco, né? Uhum. O que está acontecendo? O governo, ao expandir o curso superior, onde não tinha nenhum, né? E isso foi uma coisa meio que sistemática. Na sequência, veio o Instituto Técnico Federal também. Entendeu? Que, olha, você faz um curso de 3 anos, você pode sair dali profissional já com uma renda. Né? E veio os cursos online também. Hoje já tem mais vagas que o Tem mais. Agora, eu queria separar o trigo do joio. Né? Em alguns países europeus, eles colocam, eu preciso de um administrador de empresa que fez curso à distância. Por exemplo, o ex-presidente da Easy Soviética, Mikhail Gorbachev, ele fez curso à distância. Nós temos o curso, aquele curso universal, qual o nome? Instituto Universal. Isso. O pessoal tirava por o meu tio se formou nele. Eletricista, um monte de curso. Não é dizer que o curso online é precarizado. Vai depender do curso que é separado, dizer que tem curso de qualidade. Mas a principal qualidade depende da seriedade do aluno também. Ou tem curso que é feito para não dar certo mesmo. De qualquer maneira, mas vamos separar que há pode cursos... ser um detrimento do outro. Não. Fazer um online em detrimento do outro. Exatamente. Mas a crítica que se tem é que tudo é online, é ruim. Eu acho que não. Entendeu? Tem projetos bons, até em cursos presencial ótimos, o aluno sai ruim. Porque depende do outro lado também. A gente pensa que o aluno está sempre empolgado. Não é assim. Tem todas as condições, né? Porém, em muitos lugares, para explicar a evasão também, só tem aquele curso público. O aluno quer fazer outro curso. Ele acaba fazendo aquele porque não tem outro público, né? E aí, se ele não gosta do curso, ou o curso não consegue fazer ele ficar apaixonado, ele abandona o curso. É uma das evasões. Falta de identidade com o curso, falta de trabalho. Sempre assim, eu queria fazer isso, não fiz, vou tentar outra coisa. Essa outra coisa não me toca muito, eu vou... Agora, a universidade, o ensino em si, seja até que é na escola ou até a pós-graduação, ela é sempre um ponto de partida. Esse é o legal da educação. Ela tem um ponto de partida para uma outra situação onde você vai tentar buscar aprender mais e crescer e tudo mais. Mas para o mercado, ele não vê tanto dessa maneira. Ele tem uma visão dele, visão lucrativa e tudo mais. Por exemplo, para a próxima década, é esperado no Brasil que pelo menos 20 milhões de pessoas tenham que passar por capacitação para trabalhar na indústria, algo normal por conta da nova tecnologia e tudo mais, né? Muitas das vezes o aluno não tem obrigação de sair preparado da universidade, pronto já para estar atuando num determinado ramo muito específico. A universidade não tem essa obrigação de estar totalmente voltada para atender o mercado, tá? Voltada para entregar um profissional, alguém, um cidadão pronto dentro de uma determinada área.
Ou o senhor é a favor de que, no caso, a universidade tem que ter um alinhamento total com o mercado? Tem que entregar... Não. Ó, a universidade ela tem que capacitar o cidadão para atuar profissionalmente. É uma capacitação apto inicial. É isso. Você vai ser um bom, ótimo profissional, vai depender de como ele constrói a carreira dele. Trajetória. Exatamente. Mas ele tem que sair. O médico tem que sair da medicina para te operar. Não é isso? O advogado tem que sair lá do curso para poder defender a causa da sua vida. O engenheiro tem que sair para construir um prédio para não cair depois. Tá, os dados, eu não lembro mas estava cerca de 8% a 5% de desemprego. Se você desmembrar os dados, o que você vai ver? Entendeu? Esse desemprego é falta de qualificação. Não era, porque não é que as pessoas vão trocando de emprego, se qualifica, troca de emprego. Um exemplo simples: as empregadas domésticas desapareceram do mapa nesse período. Por quê? Onde elas estão? Fazendo um curso superior. Elas ganham. Aí é mais difícil você conseguir uma empregada doméstica. Trabalhos como de pedreiro, marceneiro, trabalhos com profissões mais comuns, que pegam pesado, desapareceram o profissional porque estão fazendo curso superior. Ou seja, eles estavam lá, entendeu? Estudando. Então, isso incomodou muita gente também, principalmente a classe média, que via a empregada com celular igual dela, por exemplo. E tem vários casos que foi na justiça. Mas você sabe que nos Estados Unidos, quando a pessoa vai visitar na Europa, é bonito. O pobre e o rico têm o mesmo aparelho. Por exemplo, O Brasil é hipócrita nesse sentido? Só um casinho rapidinho. Tem uma empregada, né, que foi acusada de pegar o celular da patroa e usar o perfil da patroa, né? Tem que é meu, ele foi naquela briga, tomou da mão dela meu celular, mas não olhou nada, né? E o perfil, a mesma coisa, ela falou, na justiça, não só, o celular é meu, tá lá, nota fiscal, né? Mas é caro, né? Mas qual o problema? E o perfume, eu compro da Natura, de outros produtos também, marcas caras, igual, né? Olha, você tem uma ideia, o quanto você está recheado assim. Então... E no ensino, você acha que ficou uma questão que incomodou? O acesso, a partir do momento que começa a ter um acesso, mistura classe social, claro que incomoda. Mistura perspectiva, gera uma competição no mercado de trabalho. Incomoda. Aquela fala que eu falei no início, né? É muito comum ouvir dizer assim, eu sou o primeiro da minha família a fazer graduação, mestrado, o primeiro da família. Olha, isso é passou na virada do século, né? O primeiro da família fazer. Isso aconteceu quando? De 98 para cá, que ampliou os cursos, ampliou as bolsas, ampliou os direitos, torna a enfatizar. Tinha 1 em 98, temos 10 hoje, entendeu? Olha, tinha gente que vinha lá do Nortão do Mato Grosso, para vir para cá do Paraná. Hoje a gente não precisa sair de casa para fazer o mestrado em alguns lugares. Tem Três Lagoas, Dourados, aqui em Campo Grande, né? No futuro, se isso tende a ficar do jeito que está e regredir. Sim, as bolsas já começaram a minguar, né? Não vão renovar as novas bolsas, porque as bolsas são fluxo contínuo, né? Saiu, entrou. Acabou a bolsa, defendeu, ela não passa para outra, ela some. Os mestrados de nota 3, a proposta é que desapareçam e diminuir a bolsa, começar na nota 4. A nota máxima de mestrado vai de 3 a 7. 7 são as grandes universidades e os cursos, né? Então eles já querem acabar com alguns mestrados, não abrir mais, né? É onde pega isso pela bolsa, pelo investimento. E isso reduz. Porque você senta numa curso de pós-graduação hoje, eu lembro do professor na Unicamp, falou, vou dar minha disciplina à noite para atender quem trabalha de dia, entendeu? E assim, eram 80 pessoas ali, fazendo mestrado, doutorado, trabalhava de dia, e lá fazer. E você vê essa multiplicidade de classes sociais, né? Então, isso incomodou muita gente, né? E claro, mais do que incomodou, é uma questão política internacional. O Brasil não pode se destacar quanto um país de produção de tecnologia, de conhecimento, de intelectualidade. E assumir o protagonismo que é dele. Né? Isso, né? Não pode assumir esse protagonismo, entendeu? Então, aí você tem o quê? Nós estamos vendo a idade média da Universidade Brasileira, entendeu? Com esse novo governo para cá, com essa entrega, né? Já viu, cortou bolsa, já viu. Muitos pesquisadores já estão indo embora do país. Né? Na época da FHC, era sistemático, todo mês. Doutor fulano de tal foi para a China, foi para a Alemanha. A gente forma, gasto 20 anos para formar um pesquisador, não é isso, né? Considerando a alfabetização, é mais, né? O investimento do Estado, 100%,
Quando ele se forma, ele vai trabalhar onde? Claro. Olha, se você pegar, vamos citar a NASA de novo, deve ter uns 10 brasileiros trabalhando na NASA, tecnologia de ponta lá. Se formou aqui, eles pegaram e levaram para lá. Está acontecendo isso. Muitos pesquisadores já estão assim, desanimados, né? Alguns já estão com um contrato lá fora para ir embora, porque vai fazer o quê aqui? Professor, obrigado pela reflexão, acho muito importante, até para fazer as pessoas participarem desse debate também, desse questionamento, entenderem que aqui no Brasil que está acontecendo tudo isso, e que é com a vida delas também, porque a gente também paga caro o imposto que financia a educação. Só para finalizar, entendeu? Quando eu vou falar a grande mídia, geralmente são setores localizados da mídia, né? Mas não, quando eu assisto televisão, parece que eu vejo um projeto sistemático de falar mal do ensino público brasileiro, entendeu? Só do público e do privado. Sim. Mas a questão está em jogo, né? Eu tenho que falar mal do ensino público para soltar o privado. Entendeu? Se você vê escola pública, desde a alfabetização, tem um problema faltando uma lâmpada, vão lá falar. Qualquer. Mas eles não falam o quanto nós produzimos de ciência e tecnologia. Por exemplo, o último dados da CAPES, né, nós estamos entre os 10 países produtores de conhecimento, em termos de produção científica, artigos e teses. Pulamos de lá e baixo, estamos entre os 10. E não é pouca coisa isso. E outra, para outro país chegar nesse nível vai ter que investir grande, né? E a gente tirando o investimento. É algo para se pensar. Obrigado. Tá. MS Dia Preview, informação até você. Acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br ou só buscar na fanpage, no Facebook e no Instagram, MS Dia. A gente está por lá. Um abraço, até a próxima.